Então há três coisas essencialmente que a palavra de Deus é. Primeiro, eu já falei, a palavra de Deus é criativa. Amém? Vou dizer isso de novo, a palavra de Deus é criativa. Em João capítulo 1, a partir do versículo 1, declara que no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Aleluia. E o texto segue dizendo, ele estava no princípio com Deus. Está falando de Jesus como verbo, como a palavra, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E olha o que diz o versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, quer espirituais, quer visíveis, todas as coisas foram feitas por ele e pela sua palavra, por meio da sua palavra. Digam glória a Deus. Então a palavra de Deus criou o universo, a palavra de Deus criou todas as coisas que agora são vistas, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. Amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, há um texto poderoso que declara que pela fé entendemos, diga comigo, pela fé chegamos ao entendimento, aleluia, de que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aleluia. Então vamos lá, vamos construir o entendimento desse versículo. Pela fé entendemos, chegamos à compreensão de que o universo foi criado pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, e que todas as coisas que hoje são visíveis, que podem ser vistas, foram criadas a partir daquilo que não aparece, daquilo que não é visto. Então as coisas físicas, olhem para mim, as coisas físicas, segundo esse texto, têm origens espirituais. As coisas físicas têm origens espirituais. Posso ir profundo na palavra nessa noite? Amém? Estão aqui comigo, me acompanhando? Mais uma vez, todas as coisas físicas têm origens espirituais. Mais uma vez, todas as coisas físicas têm origens espirituais. O universo material físico foi criado no mundo espiritual. O universo físico e visível foi criado das coisas que não se podem ver, ou seja, desde um ambiente de um mundo espiritual. Aleluia. Da mesma forma, existem processos mentais, criativos, coisas que não aparecem, coisas que não podem ser vistas, mas são pensamentos, são ideias que não podem ser vistas até que sejam manifestadas. E a forma de manifestar, aleluia, são as palavras. As palavras manifestam processos mentais internos de criação, de pensamentos, de ideias. Tudo que nós vemos agora esteve originalmente num plano invisível. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Nós vamos nos aprofundar aqui nessa noite. Apertem os cintos em nome de Jesus, amém? Porque vamos fazer uma viagem profunda na palavra de Deus. E eu quero que você se empolgue comigo aqui nessa noite. Quero que você se alegre na presença do Senhor, porque nós vamos nos levantar aqui nessa noite com muita autoridade da palavra, em nome de Jesus. E a partir de hoje nós vamos dar direcionamento às nossas vidas mediante o poder da palavra de Deus, porque todas as coisas que agora se veem a partir de um plano de origem espiritual invisível. E entendemos isso pela fé. Entendemos isso pela fé. Então a palavra de Deus, em primeiro lugar, substancialmente é o que? Criativa. Mas a palavra de Deus também é a guardiã de todas as coisas. Aleluia.
Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz a palavra: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está falando do Verbo, está falando de Jesus. Amém? Diz o texto: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas no universo pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas no universo pela palavra do seu poder. Se você puder pegar um super telescópio e olhar para a estrela Sol, quantos gostam do Sol, do brilho, da luz que o Sol emana, do calor que ele emana para nós, amém? Aliás, esses dias o Sol tem realmente provocado muito calor aqui entre nós, mas deixa eu te dizer isso: se você pudesse pegar um telescópio, observar, você vai ver que que em volta do Sol existe toda uma ordem planetária, amém? Existem planetas que estão orbitando em redor do Sol, e cada um deles, segundo a ciência, estão se movendo no seu devido lugar, em plena ordem, e a ciência vai dizer que isso acontece por conta da gravidade, por conta do magnetismo, por conta do eixo, e etc, etc, mas eu e você, que cremos na palavra de Deus, sabemos que toda essa ordem, que toda essa gravidade, que sustenta cada planeta, cada estrela, no seu devido lugar, isto é sustentado e mantido pela palavra do seu poder, que é guardiã desse universo, que sustenta e mantém todas as coisas. Terceira coisa que a palavra de Deus é: a palavra de Deus é árbitro. A palavra de Deus é árbitro. Sei, e não é o Espírito Santo que está me revelando, que alguns de vocês, antes de se dirigirem ao culto, assistiram um jogo de futebol. Alguns se assustaram. Não é o Espírito Santo que está revelando, amém? Mas eu sei, assistir uma partida de futebol, e você sabe que o árbitro tem uma função importantíssima no jogo, porque ele que define, ele que decide, de certa forma, determinados lances, se foi falta, se não foi, amém? Se a bola saiu, se não saiu, se é pênalti ou não, enfim, o árbitro é a suprema corte dentro do campo, dentro de uma partida. Ele é a autoridade final. Podem reclamar, podem espernear, pode uma arquibancada inteira gritar em alto e bom som: ladrão! E outros nomes que eu não posso mencionar aqui no altar, amém? Sabemos que a palavra final é do árbitro. Ouça-me por favor, a palavra de Deus é o árbitro final, é a autoridade suprema, amém? Ou seja, é a suprema corte, a autoridade definitiva, final de todo o universo. Jesus fala em Mateus 24:35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras passarão. Diga comigo: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras permanecerão para sempre, para sempre. Ou seja, não mudarão, não passarão, não serão alteradas. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: se a palavra de Deus, se Deus diz a respeito de algo, que algo é redondo, não importa se agora é quadrado, vai ter que se render e no final vai ser redondo. Obrigado pelo teu amém. Não importa, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Amém? Isto significa que seja o que for que Deus diz a respeito de algo, assim é, assim será para todos sempre. Diga aleluia. 3 coisas que a palavra de Deus é: primeira, criativa; segunda, guardiã; terceira, árbitro. Esse é o primeiro conceito chave.